O Jovem Rico. Conhece esse nome? Conhece esse cara? Provavelmente. Você sendo cristão ou não, alguma vez na vida você já deve ter ouvido a história desse cara. Especialmente narrada no livro de Mateus, de Marcos, se não me engano no de Lucas também. O problema é que poucas pessoas conhecem as verdades por trás dessa história. Muita gente tem dúvida, muita gente narra de forma errada. Eu já fui um desses que acreditava numa coisa totalmente contrária do que está ali. Você sabe, por exemplo, por que ele se chama Jovem Rico? Pouca gente fala disso. Então, fica aí até o final do vídeo que você vai descobrir cada verdade por trás dessa história. Mas, se você for um religioso, eu não recomendo esse vídeo para você. Geralmente, quando eu falo sobre esse tema, os religiosos eles começam a se contorcer por dentro. Então, se você é um religioso, eu vou te dar 3 segundos para sair do vídeo. 1, 2, 3, não saiu. Fica aí por sua conta e risco. Estou aqui com a minha Bíblia. Eu recomendo que, se você tiver uma Bíblia aí por perto também, me acompanha na leitura. Começa assim. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Prontamente, Jesus já respondeu: Por que você me chama de bom? Aqui ele já botou a mão no peito do cara, né? Por que você está me chamando de bom, amigo? Quem sou eu? Ninguém é bom, senão ser um que é Deus. Então Jesus, imagina Jesus falando, ninguém é bom, senão Deus. E aí ele continua respondendo o cara, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Isso aqui, os 10 mandamentos básicos, acho que a grande maioria das pessoas conhece também, né? Mas isso aqui ainda não é o foco. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele está falando, mestre, tudo isso aqui eu já faço. Tudo isso aí eu já obedeço, desde um maior tempo, mocota. E aí, Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui, esse cara não é rico. Porque um rico, ele pode dar a sua riqueza aos pobres quantas vezes for necessário. Porque ele vai reconstruir aquilo. Ele sabe o caminho para construir a riqueza. Em Provérbios fala que quando um honesto cai, ele consegue se levantar 1000 vezes. Ele consegue se reconstruir. Algumas traduções falam 7, outras 1000. Fato é, que quando o honesto cai, ele consegue se reerguer. E com o rico é a mesma coisa. A riqueza é um caminho, é um método. Quando você pode dar tudo, você pode perder tudo, que você consegue reconstruir de forma mais rápida. Então esse cara não é rico. Mas o nome dele ele é Jovem Rico. Então a segunda coisa que você tem que saber Jovem Rico era um apelido para aqueles caras que eles ganhavam riqueza por herança, tá ligado? Tipo, o pai morreu, ficou herança para ele, então ele é um jovem rico. Então é um apelido naquela época para pessoas que adquiriam capital, adquiriam riqueza por meio de herança. Por isso que ele é chamado de jovem rico, é tipo um novo rico, tá ligado? Aqui tem uma coisa muito maneira que você precisa saber. Jesus, quando fala para ele assim, você só precisa cumprir os mandamentos. Não mata, não rouba, o cara fala, o cara vai lá e responde para ele, isso aí eu já faço. Óbvio que Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Jesus é um cara que entendia de gente. Aí Jesus vai lá e faz um teste com ele. Vamos ver se você cumpre realmente os mandamentos. Porque existe um único mandamento. Vamos ver se você realmente cumpre o primeiro e único mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse teste com ele, e o jovem rico, ele amou mais as riquezas do que ao próprio Deus. Então, por isso que ele saiu dali triste. Ele tinha apego àquelas coisas, ele não podia perder aquilo. Ele amava toda aquela riqueza que ele tinha adquirido por herança, acima do próprio Deus.
Então, por isso que ele saiu dali triste. Então, vou continuar lendo aqui, ó. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, naquele momento ali, ó. Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. O religioso pega isso aqui e fala que você tem que ser pobre a vida toda. O religioso pega essa frase aqui e fica com medo de ficar rico. E é uma coisa que você precisa saber. Rico aqui significa aqueles que confiam na própria riqueza. Não tem nada a ver com você ser rico. Tem a ver com você confiar na sua riqueza. Tem a ver com você amar as riquezas mais do que você ama seu Deus. Tá bom? Então, não pega essa frase aqui para tentar distorcer o que ela realmente é. Rico aqui significa aqueles que confiam nas próprias riquezas. Essa é a verdade. Essa é uma verdade. Então ele insistiu em falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mais um versículo que os religiosos pegam e distorcem para falar que você tem que ser pobre a vida toda. E isso é uma mentira. Deus te chamou para prosperar. Isso aqui não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Eu estou longe disso. Mas os religiosos, e às vezes nem só os religiosos, às vezes você lê com um pouco de entendimento. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso aqui eu era criança. E eu fiquei imaginando, como assim um camelo? Como assim? É realmente impossível um camelo desse tamanhão passar naquelas agulhas de roupa, de costurar roupa. Realmente não tem como, impossível. Eu nunca vou ser rico na vida. Quando eu li isso aqui, me deu medo. Eu falei, nunca mais vou ser rico. Como se eu tivesse sido rico antes. Eu falei, não quero ser rico. E eu confesso, eu tive medo de ser rico. Eu tinha esse medo. Eu tive oportunidades de ser... Não sei se eu posso falar isso. Eu tive oportunidades de construir riqueza antes dos 18 anos. Para quem não sabe, eu estudo criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, desde 2014. Só para você ter ideia. Quando não valia nada. Hoje está valendo 100 mil no mínimo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu tive Bitcoin e eu tive muitas outras oportunidades, só que sempre me vinha o medo de ser rico. Então eu me desfazia daquela oportunidade, me desfazia daquela chance de ser rico, justamente por medo de ser rico. E aqui eu não estava entendendo que rico é aquele que confia na própria riqueza. E aqui tem outro detalhe, não é um camelo real e uma agulha de costurar roupa. A agulha era uma entrada que tinha lá em Jerusalém, que quando os portões fechavam de tarde, no fim da tarde, os portões da cidade fecham. E quem está do lado de fora para entrar ou para sair, tem que passar por uma brecha que tem no muro, que se chama agulha, de tão apertada. E ali o camelo, como ele é de dura cerviz, o camelo tem dura cerviz, o camelo não curva a cabeça, é difícil para o camelo passar ali. Porque ele quer passar de cabeça levantada. Então, o cara de dura cerviz, o cara que confia nas próprias riquezas, de fato é difícil entrar no reino do céu. Mas não tem nada a ver com ser rico. Você pode ser rico. Você está liberado para ser rico. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo que também já tinham esse medo. Que também pensavam a mesma coisa, que era uma agulha de costurar roupa e um camelão gigante. Nunca que isso ia acontecer. Mas essa é a verdade. Essa é uma outra verdade por trás dessa história. Então a Bíblia aqui, só para resumir, não está te proibindo de ser rico. Você é liberado para prosperar, liberado para construir riqueza. A Bíblia aqui está te alertando sobre o perigo de confiar nas próprias riquezas. Isso sim é perigoso. Muito perigoso. Eu recomendo você nem chegar perto disso. E essas são as verdades por trás da história do jovem rico. Verdades que poucas pessoas sabem, infelizmente. Poucas pessoas mesmo. Recentemente no meu Instagram, o cara veio: você não pode falar de riqueza, você não pode ensinar riqueza,
porque a Bíblia condena ser rico. Eu falei, meu Deus, aonde? Ele falou, no Jovem Rico, lê a história. Eu fui lá ler com ele, ele falou, realmente, você tá certo. Porque tem gente que ainda tem esse entendimento pequeno. Então essas verdades que você precisava saber, se você já sabia delas ou de algumas delas, tá tranquilo também. Pelo menos você ouviu um pouquinho da palavra de Deus. Um segredo para te contar. Terça-feira, 6 da tarde, 3 de agosto. Vou te contar os segredos da inteligência financeira. Calma aí que eu já vou! Só grava aqui. Terça-feira, 3 de agosto, 6 da tarde. Eu vou te revelar os segredos da inteligência financeira. E se você não quer perder os segredos, se você quer descobrir como desenvolver sua inteligência financeira inteligente, você vai clicar no botão verde aqui embaixo escrito Eu quero participar da aula secreta. Ela é secreta mesmo, nem é todo mundo que vai poder assistir. Então clica aí e cai para dentro.